Lauren Carter ajustou os óculos de armação fina enquanto revisava os números na tela do computador. O zumbido do monitor foi a única coisa que quebrou o silêncio de seu escritório no Morgan Stanley. As luzes do escritório já estavam apagadas, exceto pela fraca luz azul que emanava do monitor, iluminando seu rosto cansado. Já era tarde, tarde demais, e ele ainda não havia terminado o relatório trimestral que deveria entregar aos seus superiores. Seus dedos se moviam automaticamente pelo teclado, mas sua mente estava distante, presa em pensamentos que nada tinham a ver com os números refletidos nas planilhas. O telefone vibrou sobre a mesa e Lauren ergueu os olhos, encarando a mensagem na tela com certo desdém. Estou atrasado para o escritório. Não me espere para jantar, dizia a mensagem de Michael, seu marido, fazendo uma leve careta. Lauren assentiu mecanicamente, como se essa fosse a resposta automática que ela aprendeu a dar ao longo dos anos. Esta não foi a primeira vez. Nem seria a última. O comportamento de Michael tinha mudado ultimamente e ela sabia disso. Cada noite ele chegava mais tarde. Parecia mais distante e evitava os pequenos detalhes que antes caracterizavam o relacionamento deles. As carícias ao chegar em casa. As boas noites, antes de dormir. Os sorrisos espontâneos. Tudo isso desapareceu de repente. O que antes era uma vida compartilhada, cheia de cumplicidade, tornou-se uma rotina vazia, marcada por ausências, mentiras e desculpas. Lauren fechou o relatório e levantou-se da mesa, caminhando em direção à janela. Ele olhou para o parque vazio do outro lado da rua, iluminado pelas luzes da cidade piscando na escuridão. A brisa primaveril que entrava pela janela aberta a fez estremecer um pouco. Mas não o suficiente para impedi-la de sentir aquela sensação de vazio que a acompanhava nas últimas semanas. Enquanto ela se preocupava com seu trabalho, Michael parecia atolado em seus próprios problemas. Problemas que nem ela parecia mais entender. Agora era um ritual quase diário, mensagens frias, desculpas de última hora e a sensação constante de que algo havia quebrado. Com um leve aceno de cabeça, Lauren afastou esses pensamentos e começou a juntar suas coisas. Sua bolsa estava sobre a mesa e a cafeteira da cozinha fechou, anunciando que o café estava pronto para o início da manhã. Ao sair para o estacionamento, a brisa fresca da noite a fez sentir um leve arrepio. A vizinhança estava tranquila, como sempre. As casas da rua estavam às escuras e a família Anderson, do outro lado da rua, comemorava algum noivado com a filha mais velha. A vida ao seu redor continuou seu curso, alheia à tempestade que sentia por dentro. A casa estava estranhamente silenciosa quando ele entrou. Os sapatos de Michael não estavam no lugar habitual e sua pasta de couro búfalo também não estava na entrada. Um nó se formou no estômago de Lauren. Mas ela ignorou. Ela já tinha visto isso tantas vezes. Ele estava atrasado. E esquecia as coisas. Como se a vida dele fosse mais importante que a dela. Silenciosamente, Lauren desligou as luzes da cozinha e serviu-se de uma salada na geladeira. Embora não estivesse com fome, há muito que ela se habituara a jantar sozinha. A viver uma vida que, na sua opinião, não era completa. Enquanto mastigava mecanicamente as folhas de rúcula, lembrou-se da última vez em que conversara com Michael de maneira real. Sem falar sobre trabalho, contas ou coisas do dia a dia. Já fazia 2 semanas, quando ela propôs passar um fim de semana em sua casa de campo. Como faziam antes. Antes que tudo desmoronasse, Michael respondeu com uma desculpa sobre um assunto urgente. Como sempre, ele suspirou e se acomodou na cadeira da sala. Pairava no ar a sensação de uma vida que não existia mais, de um relacionamento que já estava perdido. Seus olhos pousaram na foto de família que decorava a lareira, ela e Michael. 5 anos atrás, nas Bahamas, bronzeado, sorridente, de jaleco branco. Feliz. Naquela época, ele olhava para ela como se ela fosse a única coisa que importava em sua vida. O som de um carro parando lá fora a fez pular. Ele olhou para o relógio, 11h45 da noite. O motor do carro morreu e logo a porta da frente se abriu. Michael entrou, afrouxando a gravata e soltando um suspiro. Como se o peso tivesse saído de cima dele. Já fazia muito tempo que ele não a olhava nos olhos. Olá, querida. Desculpe pela demora. Cliente difícil, disse ele em um tom monótono, sem realmente olhar para ela. Lauren não respondeu imediatamente. Ele apenas observou enquanto deixava sua pasta na entrada. Algo que costumava fazer com um sorriso. Como um gesto ritual. Mas desta vez não houve sorriso. Apenas fria indiferença. Michael nem sequer o beijou na bochecha como fez antes. Nem perguntou sobre seu dia. Era como se ambos vivessem em mundos paralelos e seus caminhos não se cruzassem mais. A tensão no ar era palpável. Michael disse que não estava com fome. Que havia feito um lanche no escritório. Lauren assentiu sem dizer nada. Embora dentro dela uma mistura de tristeza e frustração crescesse. Enquanto ele subia para o quarto, ela ficou na sala, olhando para o nada, sem saber o que fazer com as lembranças que a assombravam. Foi estranho. Ela estava com ele há mais de 10 anos. Eles haviam compartilhado tudo.
Ou assim ela pensava. Mas agora, olhando para a foto das Bahamas, algo dentro dela lhe dizia que talvez ela nunca o tivesse conhecido de verdade. Talvez ele sempre tenha sido um enigma. Alguém cuja verdadeira natureza permaneceu oculta. Michael não desceu. O som da televisão ao fundo, misturado ao som da água escorrendo do banheiro, lembrou a Lauren que, embora as pessoas da casa ainda estivessem vivas, algo havia sido irremediavelmente quebrado. No dia seguinte, tudo correu normalmente. Trabalho, papéis, reuniões. Mas algo dentro de Lauren mudou. Ela não era mais apenas uma esposa esperando-o em casa. Ela percebeu que havia algo mais em jogo. Algo muito maior do que as mentiras de Michael. Ele estava perdendo a vida que conhecera e não podia mais ignorar isso. A questão não era se Michael estava mentindo, mas até que ponto essas mentiras eram profundas. E Lauren estava determinada a descobrir. Não importava o que custasse. No dia seguinte, Lauren não conseguia parar de pensar no que havia acontecido na noite anterior. A conversa não tinha sido uma conversa, ele simplesmente chegou. Pediu desculpas sem muita convicção e depois se retirou para seu mundo. Como sempre fazia, à medida que o dia passava, Lauren tentava se concentrar no trabalho. Mas o peso do que havia acontecido a mantinha distraída. A imagem de Michael entrando pela porta, sem sequer olhar nos olhos dela, continuava a assombrar sua mente. Naquela noite, depois de mais um dia longo e cansativo, Lauren voltou para casa e se deparou com a mesma cena que começara a reconhecer como sua nova realidade. A casa vazia, a falta de conversa, os silêncios constrangedores. Michael não estava lá e não havia nenhuma mensagem dele. Lauren suspirou e colocou a bolsa sobre a mesa. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Na verdade, nas últimas semanas, era quase uma constante chegar atrasado sem avisar. Passar horas fora de casa sem explicação. E o pior de tudo, a sua indiferença. O telefone vibrou em sua bolsa. A princípio ele não quis olhar para aquilo. Mas depois puxou-o, sabendo que não poderia evitar. Era uma mensagem de Michael: estou atrasado. Um cliente importante complicou-se. Ele não sentia mais raiva. Apenas uma estranha sensação de vazio. Ele se sentou na cozinha e pegou uma taça de vinho. O gosto do vinho tinto acariciou sua língua. Mas ele não conseguiu sentir o gosto. Tudo parecia cinza para ele. Como se as emoções tivessem desaparecido completamente. Foi então que decidiu que não continuaria esperando em vão. Eu não poderia continuar vivendo naquela mentira. Ele não queria que sua vida, seu tempo, escapasse por entre seus dedos como se isso não importasse. Quando Michael chegou, mais tarde do que havia dito, encontrou a casa em completa escuridão. A princípio, apenas o som de seus passos podia ser ouvido no corredor. O som da porta se abrindo foi a única coisa que quebrou o silêncio. Olá, querida, ele disse, como se nada tivesse acontecido. Mas quando Lauren não respondeu, ele percebeu a tensão no ar. Ele se aproximou da sala, onde ela estava sentada na poltrona, com a taça de vinho quase vazia na mão. Havia algo no olhar dela que ele não conseguia entender. Algo que o fez parar por um momento. Por que você não me esperou para jantar? Perguntou ele, com um misto de indiferença e cansaço. Seu tom de voz era o mesmo de sempre. Quase como se tudo estivesse bem. Lauren olhou para ele. O relógio marcava 11h45 da noite e o som das horas passando parecia ecoar pela sala. Como se cada segundo superasse o último. Por um momento, tudo parou em sua mente. Ele não sabia se deveria seguir em frente, manter a fachada ou enfrentar a dura verdade. Não estou com fome, disse ele finalmente, com uma voz fria que surpreendeu até ela. E não sei por quanto tempo mais poderei continuar fingindo que está tudo bem. Michael franziu a testa, sem entender o que estava acontecendo. Ele não conseguia perceber que ela já sabia. Afinal, ele sabia mais do que pensava. Mas, como sempre, limitou-se ao seu mundo, às suas desculpas, sem pensar nas consequências. O que você está falando? Ele perguntou, tentando manter a calma, mas com uma nota de desconforto na voz. A atmosfera não era mais a mesma e ele sabia disso. Lauren levantou-se lentamente do sofá, deixando a taça de vinho sobre a mesa. Seus olhos nunca o abandonaram. Como se ela finalmente estivesse pronta para enfrentar a verdade que temia há tanto tempo. Eu sei o que você está fazendo, Michael, ele disse calmamente, mas com firmeza. Eu sei que você está me traindo. Eu sei que você está em um relacionamento com Jessica. Eu tenho observado, tenho acompanhado seus movimentos. O rosto de Michael caiu por um momento. Como se as palavras de Lauren o tivessem atingido como um balde de água fria. Seu corpo ficou tenso e ele não pode evitar dar um passo para trás. Pela primeira vez, parecia que as palavras de Lauren tocaram algo que ela tentou esconder. Um silêncio constrangedor encheu a sala enquanto ele lutava para encontrar as palavras certas. Lauren, ele começou a dizer. Mas não conseguiu continuar. Não havia nada que ele pudesse dizer para justificar o que tinha feito. E ele sabia disso. Não preciso de desculpas, Michael. Lauren o interrompeu, com um olhar duro. Apenas me diga a verdade.
Há quanto tempo? Há quanto tempo você está saindo com ela? Ele perguntou. Embora já soubesse, ele já havia descoberto tudo. Michael permaneceu em silêncio por alguns longos segundos, com o olhar perdido no chão. Finalmente, ele olhou para cima e seus olhos encontraram os dela. Não havia culpa ou arrependimento em seus olhos. Apenas vazio. Apenas a verdade que finalmente viria à tona. Meses atrás, ele respondeu, com a voz quebrada, mas sincera. Sinto muito, Lauren. Sei que não posso justificar. Mas não sei como chegamos aqui. Lauren não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele passou tanto tempo esperando por uma resposta. Mas quando finalmente conseguiu, não sabia o que fazer com ela. Uma dor profunda tomou conta dela. Mas também uma estranha sensação de libertação. Não havia mais dúvidas. Não havia mais incerteza. É isso, Lauren disse, sua voz firme, embora seu coração estivesse batendo forte. Não há como voltar atrás. Este casamento acabou. Michael olhou para ela, como se quisesse dizer mais alguma coisa. Mas não disse. Ela sabia que estava tudo acabado e, pela primeira vez em muito tempo, Lauren sentiu como se estivesse assumindo o controle de sua vida. Eu não ia continuar esperando por alguém que não estava mais. Não ia continuar vivendo em mentiras. Com um último olhar para Michael, Lauren se virou e foi em direção à porta. Eu sabia que o que estava por vir não seria fácil. Ele sabia que enfrentar a verdade sempre tinha consequências. Mas também sabia que era o primeiro passo para a sua liberdade. A porta se fechou atrás dela e a casa ficou em silêncio. Um silêncio profundo, que anunciou uma mudança irreversível nas suas vidas. O dia seguinte foi um daqueles dias em que tudo parecia suspenso no ar. Como se a vida ao redor de Lauren estivesse em pausa, esperando que ela tomasse uma decisão. O sol subiu lentamente no horizonte, iluminando suavemente seu escritório, mas Lauren não conseguia aproveitar a luz que entrava pela janela. Sua mente estava atordoada com a conversa da noite anterior. O rosto de Michael ainda gravado em sua mente. A mistura de desespero e culpa que ela via em seus olhos. Mas tudo isso não importava mais. Eu sabia que a única forma de seguir em frente era deixar tudo para trás. Sem olhar para trás. No escritório, Lauren mergulhou no trabalho como nunca antes. Ela precisava de distração. Um propósito que a mantivesse longe das lembranças e da raiva crescente fervendo dentro dela. Contudo, o mesmo pensamento continuava a ressoar em sua mente. A vida que ela conhecera com Michael tinha sido uma mentira. Ele a usou. Ele a enganou. E agora não restava mais nada do relacionamento que eles compartilhavam. No meio da tarde, quando as sombras começaram a se alongar, Lauren recebeu um telefonema que a tirou de seu sono emocional. O número que aparecia na tela era desconhecido. Mas algo dentro dele lhe dizia que deveria atender. Lauren Carter, disse uma voz masculina do outro lado da linha. Era uma voz formal, com um tom autoritário, mas ele não sabia dizer porque a achava tão perturbadora. Sim, sou eu. Quem está falando? Meu nome é Henry Wright. Trabalho para o escritório de advocacia Bradley Thompson e Associates. Estou ligando a respeito do projeto Riverside. Preciso que você entre em contato conosco o mais rápido possível. Trata-se de alguns documentos que estão em sua posse. O coração de Lauren deu um pulo. O projeto Riverside era algo que já tinha ouvido falar diversas vezes. Mas nunca havia prestado atenção. Ela sabia que Michael estava envolvido em projetos de grande escala. Mas nunca imaginou que algo tão importante pudesse envolvê-la também. Ele recostou-se na cadeira, lutando para manter a calma. O que isso tem a ver comigo? Ele perguntou, tentando manter a voz firme, embora suas mãos estivessem começando a suar. Temos motivos para acreditar que você recebeu documentação relacionada ao projeto. Precisamos saber se você está ciente de tudo o que aconteceu. É uma questão de grande importância. Lauren franziu a testa, mas sem mais delongas ela assentiu. Embora centenas de perguntas já estivessem se formando em sua mente. Porque lhe contaram sobre documentos que ele não havia solicitado. Como eles sabiam que ela tinha algo a ver com o projeto? Onde posso encontrá-los? Perguntou ele, ciente de que aquela conversa só poderia ser o começo de algo muito maior. A ligação foi interrompida abruptamente antes que eu pudesse obter uma resposta clara. Lauren olhou para o telefone por alguns segundos, tentando entender o que acabara de acontecer. Algo não estava certo. A voz de Henry parecia muito séria, muito urgente, e naquele momento ele percebeu que sua vida havia acabado de entrar em uma nova dimensão, que ele não conseguia controlar. Pouco depois de desligar, seu telefone vibrou novamente, desta vez com uma mensagem de seu advogado informando que ele já havia começado a redigir os papéis do divórcio. Lauren leu a mensagem com desinteresse, sem perceber o alívio que normalmente sentiria ao saber que estava dando o passo final para terminar seu casamento com Michael. Agora, a incerteza sobre o que estava acontecendo com o projeto Riverside consumia tudo. Decidiu que precisava investigar mais. Que precisava saber o que realmente estava acontecendo com os documentos que estavam em seu poder. Embora não se lembrasse de tê-los visto, ele voltou para casa naquela noite com a mente em chamas.
O mistério do projeto Riverside pairando sobre sua cabeça como uma sombra inatingível. Ela sabia que algo estava acontecendo nas sombras. Algo muito maior do que a traição do marido. E eu não poderia ignorar isso. A noite passou em silêncio. Com Lauren percebendo que havia deixado de ser a esposa traída. A mulher sofredora. E havia se tornado alguém muito mais perigoso. Ao examinar papéis e e-mails antigos. Ela percebeu que Michael, assim como ela, fazia parte de algo muito mais sombrio e maior do que ela imaginava. E de alguma forma, ela também foi arrastada para aquele mundo sem saber. No dia seguinte, Lauren decidiu agir. Ele não iria ficar parado e ver tudo desmoronar. Ele pegou o telefone e contatou o advogado da empresa, exigindo explicações sobre os documentos relacionados ao projeto Riverside. Sua voz era fria, determinada, mas preocupação e medo se misturavam por dentro. Ele sabia que enfrentar Michael era apenas a ponta do iceberg. Isso foi muito além da simples infidelidade. Ela estava prestes a descobrir a verdade sobre tudo o que acontecia ao seu redor. A verdade sobre o projeto que seu marido estava conduzindo e seu segredo. A reunião foi marcada para o dia seguinte. Lauren passou a noite acordada, revisando e conferindo novamente os documentos que encontrou no computador do marido. O nome do projeto Riverside estava por toda parte. Mas o que realmente a deixava perplexa eram os pagamentos e contratos que pareciam estar fora da lei. Não se tratava apenas de dinheiro circulando por baixo da mesa, mas de como esse dinheiro estava sendo desviado para contas fictícias e empresas. De repente, algo clicou em sua mente. Havia algo muito grande em jogo. Muito além da traição do marido. Michael estivera envolvido numa grande fraude e agora ela tinha a prova. Ela não apenas foi traída no casamento, mas também foi usada em um jogo muito mais perigoso do que jamais suspeitara. Chegando na reunião com o advogado, Lauren não sabia o que esperar, mas algo dentro dela lhe dizia que esta era a sua chance de fazer a coisa certa, de desvendar a verdade. Era hora de assumir o controle e não deixar que os segredos de Michael arruinassem ainda mais sua vida. A reunião com o advogado da Bradley Thompson e Associates foi, como Lauren previra, um ponto de viragem, embora o homem sentado à sua frente parecesse ter toda a aparência de um especialista jurídico. Lauren não pode deixar de sentir que, por trás daquela fachada polida, havia algo muito mais sombrio. As informações que obtivera nas últimas semanas. As provas que recolhera com os seus próprios olhos. Enchiam-na agora de uma sensação perturbadora, tudo o que ela pensava saber sobre o marido. A sua vida e o mundo em que ele se movia. Era uma farsa. O advogado, um homem de rosto impassível e olhar frio, começou a falar com uma calma que a preocupou. Havia algo em seu tom que a fez sentir que ele sabia muito mais do que queria compartilhar. Lauren não iria deixá-lo manipulá-la. Ela tinha as cartas na mão e estava determinada a jogar este jogo com todas as suas forças. Por que eles me contataram? Lauren perguntou com a voz firme, deixando claro que ela não iria perder o controle. O que os documentos que encontrei têm a ver com o projeto Riverside? O advogado deixou o silêncio tomar conta da sala antes de responder. Como se calculasse cada palavra. O projeto Riverside não é pouca coisa. Ele finalmente começou, sem olhar diretamente para ela. É um dos projetos mais lucrativos que realizamos nos últimos anos. Contudo, nas últimas semanas, recebemos vários relatórios que sugerem irregularidades financeiras. O fluxo de dinheiro não corresponde aos registros oficiais. Lauren franziu a testa. Eu sabia que havia algo mais. Algo que não fazia sentido. O projeto Riverside estava muito bem protegido. Muito vigiado. Para que algo assim pudesse ter acontecido sem que ninguém percebesse. E Michael, você estava ciente dessas irregularidades? Ele perguntou, quase sem conseguir se conter. Embora já soubesse a resposta. O advogado demorou a responder, olhando em volta, como se procurasse uma maneira de dizer o que tinha a dizer sem se envolver muito. Michael Carter, ele começou. E Lauren percebeu que ele hesitou, como se estivesse tendo dificuldade para falar. Ele esteve envolvido, ainda que indiretamente, em vários desses projetos. Suas assinaturas aparecem em muitos contratos. Mas ele não é o único responsável. A empresa está a ser investigada e a magnitude do que descobrimos poderá destruir a reputação de todos os envolvidos. Incluindo a do seu marido. O ar ficou denso na sala. Lauren não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Michael não apenas a traiu em sua vida pessoal, mas também se envolveu em um escândalo financeiro que afetou centenas, se não milhares, de pessoas. A palavra, fraude, se repetia em sua cabeça como um mantra e, a cada nova revelação, ele sentia o chão sob seus pés tremer. O que parecia ser um simples caso de amor acabou se tornando um caso muito mais sinistro. E o que eles vão fazer a respeito? Lauren perguntou, tentando manter a calma, embora o caos dentro dela crescesse a cada momento. Estamos nos preparando para uma batalha jurídica muito complicada, respondeu o advogado, agora com um tom bem mais sério. Mas a verdade é que, se confirmar que o seu marido está envolvido na fraude, a sua situação ficará insustentável.
Há pessoas muito poderosas por trás de tudo isso. E elas não hesitarão em destruir aqueles que tentam detê-las. A situação é grave. Lauren. Muito sério. Lauren fechou os olhos por um momento, processando a magnitude do que acabara de ouvir. Todo o seu mundo, tudo o que ela pensava saber sobre o marido, sobre a vida dele, estava desmoronando. Michael, o homem em quem ela confiava, o homem com quem compartilhou anos de sua vida, estava envolvido em algo muito maior e mais perigoso do que ela jamais imaginou. O que acontece se eu decidir não prosseguir com isso? Lauren perguntou, sabendo que sua decisão mudaria tudo. O advogado olhou-a nos olhos pela primeira vez, com uma expressão de preocupação genuína. Isso vai depender de você. Se você decidir não se envolver, sua vida provavelmente continuará como era antes. Mas você deve saber que a situação pode piorar e que os seus próprios interesses, bem como os da sua família, podem ser afetados. A repercussão deste caso não se limita apenas ao marido. Isso envolve muitas pessoas da esfera financeira e empresarial e, se tudo for descoberto, não há como saber quem mais poderá ser prejudicado. Lauren sentiu um arrepio percorrer seu corpo. A pressão da decisão foi avassaladora. Mas ele sabia que não poderia ficar de braços cruzados. Sua vida, seu futuro, não dependiam mais apenas dela. Ela foi pega em um redemoinho que a varria para além de seu controle, embora tivesse tomado a decisão de se divorciar de Michael. Agora se via diante de uma guerra muito maior. Ela decidiu que não poderia mais ser uma espectadora de sua própria vida. Se ele iria perder tudo, pelo menos seria por algo maior que seu próprio sofrimento. Vou continuar, ele finalmente disse, com a voz firme, embora seu coração estivesse batendo forte no peito. Vou expor a verdade. E se isso significa enfrentar tudo o que vem junto? Que assim seja. Já perdi o suficiente. O advogado assentiu, embora seu rosto não demonstrasse satisfação. Ela sabia que Lauren estava prestes a embarcar em uma luta titânica. Uma luta que poderia destruí-la também. Mas ele não podia dizer nada para impedi-la. A decisão já havia sido tomada. A situação estava ficando mais complicada a cada minuto. E Lauren percebeu que, embora o divórcio de Michael fosse apenas um capítulo da história, ela agora enfrentava um inimigo muito maior. Ela não apenas teve que lidar com a traição do marido, mas também com um sistema corrupto envolvendo pessoas poderosas. Pessoas que fariam qualquer coisa para proteger seus segredos. Lauren estava em uma encruzilhada. Ela poderia escolher ficar à margem e tentar reconstruir sua vida longe de tudo. Ou poderia lutar por justiça, enfrentando um mundo sombrio e perigoso. Mas uma coisa estava clara, não havia como voltar atrás. Ele havia tomado sua decisão. E não importa quão perigosa fosse a batalha que tinha pela frente. Ela estava disposta a lutar pela sua verdade. Após a decisão que tomou na reunião com o advogado, Lauren entrou em uma espécie de transe. A ideia de expor a verdade sobre a fraude era avassaladora. Mas não havia como voltar atrás. Ele sabia que estava prestes a destruir tudo o que restava de sua vida antes desse escândalo. Mas também entendia que precisava lutar pelo que era certo. Já não se tratava apenas de Michael. Da traição que sofrera no casamento, tratava-se de algo muito maior. Um sistema corrupto que destruiu vidas sem que ninguém levantasse a voz. As semanas seguintes passaram num turbilhão de reuniões jurídicas. Provas que Lauren tinha de entregar e telefonemas que a mantiveram nervosa. Cada passo que ela dava a aproximava da verdade. Mas também a conduzia a uma perigosa teia de mentiras e segredos obscuros. Quanto mais investigava, mais descobria, e a magnitude do caso parecia aumentar a cada dia que passava. Uma noite, quando não aguentava mais a pressão, decidiu que precisava de uma pausa. Foi quando, sem avisar, ele encontrou um velho amigo em uma cafeteria perto de seu escritório. O encontro foi casual, mas, ao mesmo tempo, o que eu menos esperava. Steve, um ex-colega de faculdade, cumprimentou-a com um sorriso que, embora genuíno, não conseguiu disfarçar a preocupação em seus olhos. Lauren, faz um tempo que não vejo você. Ele disse enquanto se sentava na frente dela. O aroma de café enchia o ar. Mas Lauren não pode deixar de notar o quanto ela se sentia cansada. O quanto estava exausta com tudo o que estava acontecendo. Sim, estive ocupada, respondeu ela, forçando um sorriso enquanto movia a xícara de café sem entusiasmo. Muito trabalho. Steve a observou por alguns segundos. Como se quisesse dizer alguma coisa. Mas se conteve. Então, com um suspiro, ele perguntou: como você está? Sério, não te vejo bem. Lauren, algo me diz que você está lutando com algo muito maior do que apenas um projeto no escritório. Ela olhou para ele por um momento, pensando se deveria contar a verdade. Naquele momento, não aguentava mais a carga. O peso de tudo o que ela descobriu sobre o marido. Sobre a fraude. Sobre o sistema corrupto em que estava presa. Estava a esmagá-la. No começo ele queria cuidar de tudo com calma. Sem preocupar mais ninguém. Mas as coisas já haviam saído de seu controle. É complicado, Steve. Ele finalmente disse, com a voz embargada. Estou no meio de algo.
Algo muito grande. Há corrupção. Fraude e meu marido está envolvido. Estou tentando descobrir tudo, mas não sei o que fazer com esta bomba. É maior do que eu imaginava. E não sei se devo seguir em frente ou simplesmente esquecer tudo. Steve olhou para ela com os olhos arregalados de surpresa, sem saber o que dizer, mas vendo claramente o sofrimento nela. Lauren, isso parece perigoso. Ele finalmente disse, seu tom sério. Tem certeza que é isso que você quer? Isso pode arruinar sua vida. E não apenas a sua. Esse tipo de coisa sempre tem consequências. Se você decidir continuar com isso, tudo mudará. Para todos. Lauren assentiu lentamente, consciente do que estava em jogo. Eu sabia que não havia como voltar atrás. Ele tinha visto demais. Havia descoberto demais. O sistema de corrupção em torno do projeto Riverside. A fraude que o seu marido ajudou a perpetuar. Não era algo que ela pudesse ignorar. Havia algo muito maior em jogo e ela não iria permitir que tudo continuasse acontecendo por baixo da mesa. Sem que ninguém pagasse por isso. Não posso ficar em silêncio. Ela respondeu com firmeza. Vivi toda a minha vida aceitando mentiras. Mas não mais. Não posso deixar pessoas como Michael e todos os outros envolvidos jogarem seus jogos. Eu tenho que fazer alguma coisa. Steve olhou para ela profundamente e em seus olhos viu uma determinação que nunca tinha visto antes. Algo havia mudado nela. Algo que a tornava mais forte e determinada. Steve entendia que não poderia impedi-la. Mas também não podia deixá-la fazer isso sozinha. Eu apoio você, Lauren, ele disse finalmente. Não sei como, mas estarei aqui para ajudá-lo. O que você está enfrentando é muita coisa. E nem consigo imaginar a dor que você sente. Mas você não está sozinho. Você tem que fazer a coisa certa. Não importa o preço. Suas palavras, simples mas poderosas, tocaram o coração de Lauren. A gratidão que sentiu foi imediata e, pela primeira vez em semanas, uma pequena centelha de esperança acendeu algo dentro dele. Embora a verdade a estivesse destruindo, também lhe dava um propósito. E ela não estava disposta a deixar essa verdade ser enterrada. O apoio de Steve significava muito para ela. Mas o que ela realmente precisava agora era fazer o que fosse necessário para revelar a verdade. Mesmo que isso significasse perder tudo. Com o passar das semanas, a pressão aumentou. Michael, como esperado, recusou-se a cooperar em qualquer tentativa de defesa. E o escritório de advocacia que havia sido sua vida começou a vacilar sob o peso das acusações. Os clientes foram embora. Os associados começaram a falar pelas costas e a situação piorou. Uma tarde, enquanto Lauren revisava alguns documentos em seu escritório, recebeu uma ligação inesperada. Era o advogado da firma. O mesmo homem que ela evitava desde que decidiu ir atrás da verdade. Seu tom estava mais sombrio do que nunca. Lauren, ele disse, levantando ligeiramente a voz, como se tentasse transmitir uma urgência que não podia ignorar. Há algo que você precisa saber. Os sócios querem que você desista do caso. Eles querem que você vá embora antes que tudo isso se transforme em um escândalo ainda maior. Eles estão pressionando você. E não apenas por causa do caso. Você tem que fazer a coisa certa. Lauren, você tem que tomar uma decisão antes que todos percam mais do que seu marido. Lauren sentiu uma onda de fúria tomar conta dela. Eu sabia que esta era a última jogada. Ele não estava mais lutando sozinho por sua vida. Por seu casamento desfeito. Eu estava lutando por algo muito maior. Pela justiça. Pelos direitos de cada uma das pessoas afetadas pela fraude. Eu não vou deixá-lo. Sua voz era firme e determinada. Vou expor a verdade. Custe o que custar. O advogado não respondeu. Ele sabia que Lauren havia tomado sua decisão. E embora pudesse prever as consequências, ele também sabia que não havia como impedir isso. Lauren estava pronta para enfrentar a batalha que havia começado. E não importava se isso iria destruí-la ou salvá-la. Ela iria expor a verdade.